Olá, então hoje vamos dar continuidade na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e vou seguir fazendo, como no vídeo anterior, em que eu vou abrir aqui uma passagem e a gente vai fazer a leitura e refletir sobre o assunto. Então vamos lá? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E aí eu abri aqui na seguinte passagem, A felicidade não é deste mundo. Vou ler. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus queridos, é a maior prova de que está correto o ensinamento de Salomão no livro do Eclesiastes, no Velho Testamento, que diz: a felicidade não é deste mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições suficientes para se obter a felicidade. Nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas dá ao homem a felicidade. Várias vezes, escutamos nas classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da condição em que se encontram. Sendo assim, fica difícil entender por que as classes trabalhadoras invejam tanto a posição dos afortunados. Aqui na Terra, qualquer que seja a posição da criatura, cada um tem sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções, donde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Enganam-se aqueles que acreditam e tentam convencer os outros de que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência é possível alcançar o mais alto grau de felicidade que a vida pode oferecer. Pela experiência dos séculos está demonstrado que a Terra, somente em raríssimas ocasiões, oferece as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma ilusão, na busca da qual gerações se lançam sucessivamente sem jamais alcançá-la. Se o homem sábio é uma raridade na Terra, o homem totalmente feliz jamais foi encontrado. Aqueles que voltam seus olhos somente para a vida terrena até conseguem períodos de um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, porém não possuem a sabedoria para compreender que essa satisfação é tão passageira que o restante da vida será uma sucessão de amarguras e decepções. E notem, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Se a Terra é um planeta de provas e expiações, é lógico se admitir que em outros lugares existam moradas melhores, onde o espírito do homem, mesmo aprisionado em um corpo material, desfrute plenamente dos prazeres ligados à vida humana. Foi por isso que Deus criou esses belos planetas superiores, para os quais todos irão um dia, quando estiverem suficientemente purificados e aperfeiçoados em consequência dos esforços dispendidos. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Certamente que não. Dos progressos já realizados, o homem pode facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais já conquistados, imaginar os melhoramentos que virão. Essa é a grandiosa tarefa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos revelaram. Assim sendo, meus queridos filhos, que um santo estímulo os anime para que possam se libertar o quanto antes do homem velho. Dediquem-se à divulgação do Espiritismo, pois ele já iniciou a regeneração da humanidade. É dever daquele que é espírita fazer com que todos os irmãos usufruam do conhecimento dessa doutrina sagrada. Mãos à obra, meus queridos filhos, que nessa reunião solene todos os corações aqui presentes aspirem a esse grandioso objetivo, que é preparar as novas gerações para um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. Essa passagem foi colocada aqui no livro segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, e nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo onde fala dos sofrimentos que todos nós enfrentamos durante a caminhada na Terra, de que ninguém está isento, ninguém está totalmente livre desses sofrimentos.
Às vezes parece que uns sofrem mais do que os outros. Isso realmente pode ser que aconteça porque a gente está olhando num contexto limitado, né? Numa visão limitada da nossa percepção. E assim, a doutrina espírita, ela nos lembra, né, que existem muitas moradas na casa do Pai. Ela nos lembra que existem sucessivas reencarnações. Ela nos lembra que o nosso espírito, ele é imortal, que ele foi criado simples e ignorante e que ao longo das suas existências ele foi adquirindo cada vez mais experiências, conhecimento, ele foi evoluindo ao longo das existências. Então, tudo aquilo que hoje a gente está vivenciando, né, vem de longa data, né? A gente vem várias e várias e várias reencarnações para que hoje a gente estivesse aqui. O que a gente passa aqui na Terra é com a finalidade de aprendizado. E muitas vezes a gente se prende e a gente reclama, né, das situações, né, que a gente está, do sofrimento, da dificuldade, quando a gente na realidade deveria agradecer, porque cada dificuldade é uma forma de burilar o nosso espírito, é uma forma de purificar o nosso espírito. Existe aquele pensamento que diz, né, que se diz que ou você evolui pelo amor ou você evolui pela dor. Isso é uma grande verdade, né? Se a gente parar para pensar que se a gente não tomar as rédeas na nossa vida e pensar assim, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evoluir e quero atingir um objetivo, que é o objetivo de ser uma pessoa assim, tal qual foi o Mestre Jesus. É claro que na nossa encarnação atual a gente não vai conseguir chegar nesse estágio, porque Jesus, né, como na doutrina espírita se fala, é o governador do planeta, né? Então ele é um exemplo a ser seguido, ele é o mestre, né? Então, Jesus é um modelo, é o guia, né? No livro dos Espíritos, inclusive, né, existe uma pergunta que se faz, né? Kardec faz aos Espíritos, dizendo, né, qual é o modelo, né? E aí se fala, é Jesus Cristo, o modelo mais perfeito que andou aqui sobre a Terra. Então, assim, é esse modelo que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que seguir. E Jesus nos deixou muito claro, né, qual era o caminho, né? Palavras simples, mas tão difíceis da gente conseguir aplicar no nosso dia a dia. Que ele falou, né? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. E realmente, se você seguir, né, se a gente seguir essa lei, dificilmente a gente não vai errar, a gente vai seguir o caminho que Jesus colocou. Por quê? Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou fazer a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? O bem, o amor incondicional. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu jamais vou prejudicar alguém. E muito pelo contrário, eu vou fazer tudo para ajudar, porque se eu posso fazer o bem, se eu posso ajudar outra pessoa, né, por que eu não faria? Então, assim, isso é regra, assim, é a lei básica, né, que Jesus nos deixou e que a gente precisa se lembrar. Então, quando a gente lê esse capítulo, né, Bem-aventurados os aflitos, quando a gente reflete sobre essa situação de que a felicidade não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo material, né? Existem as dificuldades aqui que a gente passa na matéria e que, como eu falei, elas são necessárias ao nosso adiantamento, para que a gente aprenda a criar inteligência, a criar, ter, né, a parte intelectual desenvolvida e também a parte moral, né? Também para que a gente desenvolva a fé, né? Que muitas vezes a gente passa por situações onde só com fé mesmo que a gente consegue lidar com aquilo. Então, assim, essa, né, é a mensagem de hoje, né? Felicidade não é deste mundo. Outra coisa importante da gente pensar também é que, assim, o espírito, ele pode escolher viver em plena alegria e felicidade, ainda que ele esteja passando por situações difíceis, porque a alegria é um estado interno, a felicidade é um estado interno, ela não é do mundo material, ela é do mundo interno de cada pessoa. Então é uma escolha, né?
É uma escolha, só que a gente só consegue escolher essa felicidade conforme a gente vai tendo autoconhecimento, conforme a gente vai conseguindo liberar as emoções, aquilo que está dentro da gente e que ainda nos prende, que ainda nos chateia, que ainda nos revolta. Conforme a gente vai estudando, vai compreendendo, vai se aprofundando, a gente vai conseguindo desatar esses nós, né, para que a gente possa viver cada vez mais leve e mais feliz. É por isso, né, que se diz que a felicidade não é desse mundo. Porém, a gente tem a condição de trabalhar essa felicidade no mundo espiritual, no mundo do nosso espírito, né? Que é nesse mundo interno. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, né? Que a gente possa nos lembrar, né? Sempre do nosso Mestre Jesus durante a nossa caminhada, para que a gente possa evoluir cada vez mais.